Chegamos a mais um sábado, dia 28 de dezembro. Bom dia, bom dia. Deus abençoe a sua vida, o seu sábado. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja confiante, esperançoso por mais um ano que está para se iniciar. Para alguns é só mais um ano que se inicia, para outros é um começo de uma nova vida, de novas oportunidades. Todo final de ano a gente fica sempre muito reflexível, né? Em relação àquilo que a gente fez, deixou de fazer, mas eu tenho buscado viver cada dia grata por tudo aquilo que o Senhor me permitiu viver, por tudo aquilo que o Senhor me permitiu experimentar, quer seja boas experiências ou não. Nós costumamos dizer que aquilo que é ou é bênção, tudo que acontece na nossa vida, ou é bênção ou é lição. Então eu tenho enxergado o mundo dessa forma, né? As coisas que acontecem ao meu redor dessa forma, e eu quero te encorajar a enxergar também dessa forma. Tudo que te aconteceu ou acontece, ou é bênção ou é lição. E nós vamos estar falando hoje, na manhã, neste dia de sábado, dia 28 de dezembro, sobre elogiado por Deus. 2 Coríntios capítulo 10, verso 18. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. É normal que nós busquemos a aprovação de nossas ações. Quando somos crianças, queremos a afirmação dos nossos pais. Ao crescer, também valorizamos a opinião dos nossos amigos, colegas e empregadores. Às vezes, a estima de outras pessoas pode se tornar tão importante que se transforma em nossa maneira de medir a nossa dignidade como pessoa. Porém, Paulo disse que ele não buscava obter a aprovação das pessoas. Alguns dos seus críticos pensavam que o criticismo poderia determinar o que ele fazia. Mas essas mesmas pessoas louvavam a si mesmas por suas próprias opiniões e comportamento. Eles buscavam a aprovação dos outros e eles a estavam recebendo. Jesus disse que os que buscavam receber a aprovação dos outros teria a sua própria recompensa. Mateus 6,2 fala sobre isso. Paulo também percebeu que conquistar o louvor das pessoas não é difícil, mas merecer a aprovação de Deus é sim uma conquista muito maior. A afirmação muito bem que Jesus recebeu do Pai se tornou o alvo de Paulo. Em 2 Timóteo 2 ele fala sobre isso. Paulo sabia que a autoprovação não é difícil de se obter. Paulo mesmo já tinha estudado muito, já tinha estado muito contente com a sua própria vida. Até perceber que a justiça da qual ele se orgulhava era um lixo no reino de Deus. Depois da sua conversão, Paulo entendeu que a avaliação que Deus faz de suas ações era o que importava, não a sua própria opinião acerca de si mesmo. Qual é a opinião mais importante para você? O elogio que mais importa precisa ser aquele que vem de Deus. O prazer que a sua vida dá a Deus deveria ser a sua motivação para viver de maneira íntegra. O que o devocional de hoje nos traz para nós refletirmos é acerca de elogios, né? De recompensas, da satisfação humana, do que é que nós realmente buscamos preencher a nossa vida. O que de fato te alegra? O que de fato te impulsiona? Será que o que te impulsiona, o que te alegra é só receber elogios das pessoas? É ter o reconhecimento aqui na terra? A cada dia, queridos, o Senhor tem nos desafiado, né, no modo geral, e principalmente eu percebo acerca do que nós trabalhamos aqui nesse canal, do que esse devocional, experiências com Deus, ele nos traz para refletirmos, é sobre justamente isso. Eu entendo que, fazendo assim um breve resumo, um breve entendimento do que a palavra, a frase em si, experiências com Deus, o que é que ela exige de nós?
ter experiência, só tem experiências quem tem relacionamento, quem tem convívio. Você consegue ter experiência com sorvete de chocolate sem experimentá-lo? Sem comprá-lo, sem ter ao vivo? Não tem como. Como é que eu vou dizer que tal coisa é boa se eu não experimentei? Eu posso afirmar que é baseado em relatos, por já ter comido, experimentado, né, em situações anteriores. Mas experiência vem disso, vem do relacionamento que você tem. E essa questão do ser elogiado por Deus é algo que nós muitas vezes não atentamos para isso. Como a nossa vida ela é inteiramente ligada ao nosso dia a dia, trabalho, casa, família, igreja, ministério, amigos, a gente está sempre envolvido fisicamente com coisas e pessoas, é natural que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida, ela incline para essas coisas, para agradar essas coisas. Mas aí é onde nós estamos na busca do fortalecimento espiritual, do entendimento espiritual, em que eu sou espírito que habito num corpo e que preciso alimentar o meu espírito e viver de acordo com aquilo que Deus determinou para mim. Lembra do que nós falamos ontem acerca de ter atitudes, que a nossa atitude seja a mesma de Cristo? Pois bem, se eu tenho esse entendimento que Filipenses fala pra gente, que as vossas atitudes sejam as mesmas de Cristo, logo eu compreendo que eu não estou aqui na terra buscando ou vivendo em função de elogios da terra, de pessoas daqui. É muito bom, é necessário você ter o reconhecimento pelo seu trabalho, você ser uma pessoa que você sabe que o que você faz é o correto, é bem feito. Isso é maravilhoso, queridos, mas isso não pode ser o que faz você estar triste ou alegre. Isso não pode ser o que faz pulsionar o teu coração. Isso não pode ser o essencial na tua vida, sabe? Faça tudo, mas faça como se fosse para o Senhor. Por que a Bíblia diz isso? Porque a Bíblia vai nos dizer o seguinte, olha, Deus você não vê, você apenas crê que Ele existe, você sabe que Ele existe, então faça para esse ser que você não está vendo, mas você vai fazer tão bem feito como se Ele estivesse na sua frente, sabe? É mais ou menos assim. Então, Paulo ele vai nos dizer isso nesse versículo que nós lemos. Não é aprovado a quem si mesmo se recomenda, ou seja, se reconhece, mas aquele a quem o Senhor. Paulo vai dizer que você não é aprovado, você não é uma mulher aprovada, um homem aprovado pelo que você diz que você sabe fazer, pelas qualidades que você fala para as pessoas que você tem. Você pode falar horrores de você mesma, mas se o Senhor não atestar, não aprovar tais coisas na sua vida, não vai adiantar. Você só vai ser mais um, ecoando para o universo aquilo que você acha que é o certo. E das muitas vezes que nós nos encontramos assim, queridos, como diz aqui no popular, né? Gabando o nosso próprio toco, nos gabando, falando das nossas virtudes e qualidades. É porque existe em nós um vazio, é porque existe em nós uma necessidade de aprovação. E toda necessidade de aprovação, toda necessidade de expor, sabe, a todo custo que eu sou, que eu fiz, que eu sou bom, que eu mostro, que eu aconteço, que eu tenho curtidas, que eu sou popular, toda essa necessidade de expressar, sabe, que o que você faz é o correto, é desnecessário. Porque quem está realmente esforçado em fazer o que é certo, o que é correto, sabe que não precisa mostrar. E aí eu trago o nosso maior exemplo, que é Jesus. Você não vai ver Jesus empolgado, sabe, se acabando para mostrar que ele fez. Não, Jesus ele está empolgado, ele está se acabando em obedecer a Deus, em cumprir aquilo que é a missão dele. E a popularidade acontecia naturalmente, porque não precisa você se esforçar. Não é que você não vai fazer as coisas, não é deixar de fazer, queridos, você vai continuar fazendo o que você faz. Se é para você fazer um trabalho da igreja, faça bem feito, faça o que é correto, se esforce, dê o seu melhor. Mas não crie expectativa em que as pessoas precisam te parabenizar, em que você precisa ouvir.
sabe? Eu me lembro que quando eu comecei, eu não tinha ainda atingido um certo limite de inscritos, e eu ouvia nas pessoas assim, meu Deus do céu, pra que ficar assim? Pra que? Sabe, aquela descredibilidade. Só que eu coloquei na minha cabeça que eu não estava fazendo aquilo, como eu penso até hoje, para agradar ou para cumprir tabela ou para que um número de inscritos aumente. Não. Eu tô fazendo porque eu recebi de Deus uma orientação. E a gente segue, a gente vai. Então, assim, o crescimento, a visibilidade, isso é consequência, queridos. Isso é consequência. E eu tenho aprendido com o pastor Diego Meni que todo crescimento sem a aprovação de Deus, ele é autodestrutivo, ele nos destrói porque nós não estamos preparados. Agora, o crescimento que vem com a aprovação de Deus, o próprio Deus nos prepara, o próprio Deus trabalha no nosso coração, nos dá a humildade necessária, nos dá o entendimento necessário para crescer, entendendo que a dádiva, a glória não é nossa. E aí, esse crescimento, tudo isso que vem, não vem para não nos destrói, mas nos fortalece. Então, o que o Senhor quer nos dizer é justamente isso. Não perca o seu tempo, sabe? Não se entristeça porque as pessoas não elogiaram, porque as pessoas não te deram valor, porque não fizeram. Se nós pararmos para analisar, queridos, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos perceber que muitas vezes nós estamos iludidos com o aval do outro. Eu cheguei no nível assim de fazer autoexame de tudo, sabe? Tudo que acontece comigo. Eu olho e eu percebo assim, tá, isso tá mexendo comigo por quê? Por que tá mexendo comigo? Tá mexendo com minha alma. Tá me entristecendo por quê? Porque eu queria que falasse dessa forma, porque eu queria que me chamasse, porque eu queria isso, porque não deveria ter sido dessa forma, porque eu tô querendo exercer do meu jeito, sabe? Tudo a gente precisa se analisar, porque assim, ó, o diabo, ele trabalha incansavelmente para encontrar uma brecha no teu coração. Encontrar uma brecha para a partir disso aí ele te destruir. Casamentos não se destrói de um dia para o outro. Relacionamentos, em todos os sentidos, não se destrói de um dia para o outro, né? Amizades, compromissos, parcerias, sociedades de empresa não se destrói. São pequenas coisas que não são apuradas, que não são observadas. E essas pequenas coisas vão ficando debaixo do tapete, debaixo do tapete. Quando a gente vai ver, a sujeira já virou uma crosta, já virou um fungo, sabe, um negócio horrível que corrói tudo. Então, tudo que acontece com você, todo sentimento que você começa a ter, alguma situação que aconteceu, que está acontecendo, tá mexendo com você, tá causando um desconforto, vá para os pés do Senhor, olhe para dentro de você, se olhe, se examine, por que você está sentindo isso, por que você está com raiva, ciúmes por quê, inveja de quê? E aí você vai se autoexaminar, buscar dentro de você essa razão. E Deus vai te responder, Deus vai te mostrar. E aí você vai para a palavra, você vai para a oração e pede a Deus misericórdia. Senhor, eu estou detectando, meu Deus, que eu ainda não me curei, eu ainda não melhorei, ainda estou desse jeito, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Queridos, esse é o caminho. Esse é o caminho de nós entendermos o que Paulo está dizendo, de não buscarmos aprovação em nós mesmos. Por mais que você esteja fazendo o que é certo, todos os dias, ontem mesmo eu tive essa experiência. Após eu publicar o vídeo, e tem uma pessoa muito, muito especial para mim, e ela falou algo assim interessante, né? Algo de bom para minha vida, vamos dizer assim. E aí, na mesma hora, eu disse assim, Deus, me ajude a permanecer, a continuar forte, a não perder o foco, a não me desvirtuar do teu caminho, a não, sabe? Aí eu comecei a orar nessa intenção, porque assim, queridos, eu tô confessando isso para vocês entenderem o quão sorrateiro muitas vezes o diabo ele pode ser. Ele pode usar você fazendo a obra de Deus para te envaidecer. Ele pode usar você tá abençoando uma pessoa e aí você se achar porque
Às vezes você nem se acha em palavras, mas o seu coração se enche assim, sabe, a mente, poxa, eu fiz isso. Poxa, aquilo fluiu só porque eu estava lá. Ah, se eu não chegasse naquele lugar, as coisas não andavam. Pensamentos e sentimentos como esse podem contaminar o nosso coração e tirar a glória que não é nossa, é de Deus. Então esteja alerta em relação a isso, que você deseje, que você anseie em ser aprovado, elogiado pelo Senhor e não pelas pessoas. Porque o ser humano, queridos, ele é falho. Nós somos falhos. Então, a todo instante, nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. E é o que eu desejo para a minha vida, para a tua vida. A misericórdia de Deus, a graça de Deus e a humildade do Senhor. Para que possamos caminhar entendendo que é melhor sermos aprovados por Deus do que pelas pessoas. Deus te abençoe. Um excelente sábado e nos vemos amanhã.